Bom, nessa aula nós vamos aprender como fazer um upload múltiplo, certo? Aproveitando aqui o código feito na aula anterior, tá? Então, voltando aqui no navegador, se a gente clicar no Input File, a gente não consegue selecionar mais de um arquivo, tá? Então, a gente tem que voltar no Sublime. E aqui no Input File, a gente precisa adicionar um atributo chamado Multiply, tá? Dessa forma, ele vai permitir que a gente selecione mais de um arquivo. Então, como a gente vai selecionar mais de um arquivo, esses arquivos vão como um array. Então, aqui no name, a gente precisa informar que é um array, abrindo e fechando colchetes, certo? Então, na parte do formulário, é apenas isso que a gente precisa fazer. Se a gente tentar agora selecionar mais de um arquivo, a gente consegue, certo? Olha só, selecionamos 3 arquivos, tá? Agora, a gente precisa enviar esses arquivos. Então, vamos voltar aqui no trecho PHP. Eu vou comentar essa parte aqui depois do if. E vou dar um var dump na super global files, só para a gente ver o que está acontecendo aqui nos bastidores, tá? Então, selecionei 3 arquivos, vou clicar em enviar. E olha só, perceba que nós temos o array arquivo, tá? E em cada índice, ou seja, name, type, tmp name, error e size, nós temos 3 índices, tá? Porque agora nós temos 3 arquivos. Então, a gente tem o name do enviar PHP, temos o name do index.html e o name do index.php. E como vocês podem observar, cada arquivo tem um índice 0, 1 e 2, certo? 0, 1 e 2. Se a gente tivesse 3 ou 4, ia ficar 0, 1, 2, 3 e 4. Mas como a gente selecionou apenas 3, nós temos do 0 até o 2. Então, esse índice numérico aqui, ele é adicionado automaticamente quando a gente envia o formulário, tá? Então, tranquilo. Vamos voltar aqui ao Sublime Text. Vou remover esses comentários. Então, já deu para perceber que a gente está trabalhando com um array. Então, para fazer um upload múltiplo, a gente vai precisar criar um laço de repetição, certo? Então, é o seguinte, ó, depois dessa variável formatos permitidos, nós vamos adicionar aqui um while, tá? Um enquanto. Então, enquanto o quê? Enquanto o contador for menor do que a quantidade de arquivos, né? Dois pontos. Ele vai executar todo esse código aqui. Então, vou colocar aqui embaixo um end while. Ponto e vírgula, tá? Mas ainda nós não criamos essas variáveis, nem contador, nem quantidade, arquivos. Então, vamos lá. Quantidade, arquivos. Então, nós vamos fazer uma contagem de quantos arquivos nós temos na super global files, com a função count, tá? Então, a super global files, passamos o primeiro índice, que é arquivo, que é o nome do input, e o segundo índice, a gente pode passar um name. Tranquilo? Beleza, ponto e vírgula. E vamos criar um contador. E vamos criar um contador igual a 0. Igual a 0. Para a gente poder contar aqui as repetições desse loop, certo? Então, ó, enquanto o contador, que no momento é 0, for menor do que a quantidade de arquivos, ele vai repetir esse trecho de código, tá? Então, ele vai pegar a extensão desses arquivos. Só que agora a gente tem que prestar atenção no seguinte. A variável files agora tem mais de um arquivo. Então, a gente precisa informar o índice. Depois do name aqui, a gente precisa informar o índice. Só que como a gente está trabalhando com um loop, a gente vai adicionar aqui o contador. Então, a gente vai fazer essa mesma verificação. Se a extensão desse arquivo ela existe aqui em formatos permitidos, tá? A pasta continua a mesma. E o arquivo temporário, a gente precisa passar o índice do contador. Beleza.
Então ele vai adicionar um novo nome e vai fazer o upload, certo? Só que ao invés de atribuir uma mensagem à variável mensagem, eu vou logo dar um eco aqui. Upload feito com sucesso. E ainda vou adicionar a pasta, ó, com sucesso para. Vou colocar aqui, ó, pasta ponto novo nome. Vou adicionar um BR e um ponto e vírgula, tá? No erro é a mesma coisa. Vou remover essa variável. Vou dar um eco. Erro ao enviar o arquivo. E aqui eu coloco temporário, para ele mostrar o arquivo que ele não conseguiu enviar, tá? Em formato inválido, a mesma coisa. Dá um eco. Como a gente pega aqui a extensão, eu vou mostrar a extensão, ó. Eu vou exibir a extensão. Extensão não é permitida. Tranquilo? E aqui eu posso deletar esse eco mensagem. Beleza? Vou adicionar um BR aqui. Então eu acho que está tudo certo, né? Vamos atualizar. Ok. Vou selecionar duas imagens, tá? Selecionei e vou clicar em enviar. Ele deu aqui um loop infinito, tá? Por quê, gente? A gente criou aqui um while, tá? A gente criou um loop. E nós adicionamos um contador. Então, no final aqui desse loop, antes do end while, a gente tem que fazer um incremento. Esqueci desse detalhe, né? Vamos lá. Vamos voltar. Ok. Vou deletar o arquivo que ele criou aqui na pasta. E vou fazer um novo upload, tá? Vou selecionar duas imagens. Eu vou clicar aqui em enviar. E olha só, upload feito com sucesso para... E aqui o caminho que a gente criou. Beleza? Olha só, os dois arquivos estão aqui, certo? Vou remover esse ponto aqui, para ele exibir o valor das duas variáveis sem esse pontinho aqui. A gente atualizar, pronto, tudo certo. Tá? Então a gente conseguiu fazer esses dois uploads. Agora, se eu tentar selecionar um arquivo que não é permitido, por exemplo, o index, e um PHP e tentar enviar, olha só, PHP não é permitida e HTML não é permitida, certo? Agora, se eu tentar enviar um permitido e um que não é permitido, por exemplo, um PSD, o que vai acontecer? Enviar, ele vai fazer o upload feito com sucesso, tá, do arquivo permitido e o PSD não permitido. Simples assim, beleza? Então, o nosso upload múltiplo foi feito com sucesso, mas tem um detalhe, tá, pessoal? Todos os servidores, eles têm um limite de tamanho de arquivo que você pode enviar via post. Tá? Principalmente o nosso servidor local, que é o AMP Server. Olha só, vou dar um clique aqui no AMP. Se você vier aqui em PHP Settings, nós temos essa opção aqui, ó, Post Max Size, 8 MB. Se a gente tentar fazer um upload de um arquivo maior do que 8 MB, a gente não vai conseguir, tá? A não ser que você selecione aqui tamanho maior, tá? Como 128, 256, beleza? Aí você vai conseguir fazer um upload de um arquivo maior, certo? Então, tranquilo, né? Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até a próxima.